Como você está na presença de Deus? Será que você está quente, frio ou até mesmo morno? Olha o que diz em Apocalipse 3, a partir do versículo 15. Diz assim: Deus diz assim: sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Olha aqui o que Deus diz à igreja de Laodiceia, que é uma igreja considerada morna, uma igreja que Deus diz, assim como a gente acabou de ler, né? Que Deus diz: eu queria que fosse quente ou frio. Por quê? Queria que fosse ou quente ou frio, porque o quente é o que Deus quer que a gente seja. Porém, o frio é aquele que entende que está frio, que precisa mudar, né? Aquele tipo de pessoa que entende que está afastado de Deus. Nossa, eu estou afastado, eu preciso voltar. Ou aquele tipo de pessoa que entende que está quente, que está frio, mas que quer continuar lutando para que a pessoa possa ficar quente, né? Aquele tipo de pessoa que não se contenta como está. Começa a perceber, eu estou me afastando de Deus, eu preciso voltar. Ah, faz tempo que eu não oro como eu deveria orar, então eu tenho que orar mais. É aquele tipo de pessoa que permanece lutando. É uma pessoa que entende, tem o entendimento. Não, eu preciso mudar, eu preciso continuar buscando a Deus, vou buscar mais a Deus. Ah, faz tempo que eu não jejuo, eu tenho que jejuar. Faz tempo que eu não oro como eu oraria, como eu deveria ter orado, e continuar orando e orar mais ainda. Representa esse tipo de pessoa. Porém, a pessoa que está morna é aquele tipo de pessoa que está dentro da casa de Deus, tá servindo a Deus, tá fazendo as coisas de Deus, mas tá afastada, tá no pecado, tá no erro, tá fazendo coisas erradas e acha que Deus vai aceitar ela naquela situação. E Deus não vai aceitar. Deus não aceita esse tipo de coisa. Deus o vomitará da boca dele. Ele mesmo diz essa própria palavra de Deus, gente. A Bíblia, ela não erra. Ela é um livro profético, ela é um livro atualizável, mais atualizado do que o jornal de amanhã. Se tem uma verdade, a única verdade nesse mundo aqui é a palavra de Deus. Então é algo que a gente pode se lançar sem medo. Então, quando Deus diz aqui que vomitará da boca dele, é porque ele vomitará os cristãos, as pessoas que estão morna na presença de Deus. E o que a pessoa está morna na presença de Deus? É que nem eu falei para vocês, é uma pessoa que tá fazendo as coisas de Deus, mas acha na cabeça dela que tá tudo bem. Não, eu tô servindo a Deus, eu tô no pecado? Eu tô no pecado, mas eu tô ainda fazendo a obra de Deus, eu tô sendo usado por Deus ainda. Qual é o problema? O problema é que Deus não aceita o pecado te afasta de Deus. Então, quando você tá em pecado, ou você fica frio de vez e consegue, mas pelo menos você tem o entendimento de que não, eu preciso me consertar, eu preciso voltar. Ou você tá morno, você acha que tá tudo bem, que não tem problema errar, não tem problema continuar no pecado, não tem problema alimentar aquele pecado, que não vai acontecer nada, eu vou continuar desse jeito, então tá tudo bem, Deus tá me usando ainda, então tá tudo certo. Eu ainda continuo pregando, ninguém sabe do meu pecado, não tem problema. Porém, tem problema sim, porque Deus, ele olha tudo. Na palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, contemplando os bons e os maus. Então Deus sabe de tudo. Tudo que acontece, você pode achar que você está se escondendo de todo mundo, porém de Deus você não se esconde, né? E de Deus não se zomba também, né? Mas eu já estou um bom tempo fazendo isso, nunca aconteceu nada. Mas vai chegar o dia que vai acontecer. Se você continuar dessa maneira que você está e não se conscientizar em mudar, em abandonar esse pecado, abandonar esse erro, você não vai partir com o Senhor. É a realidade, essa é a palavra de Deus. Estamos nos últimos dias, aquela frase que a gente já escuta desde quando a gente era criança, né? Jesus está voltando. Essa frase, ela é real, ele está voltando sim. Estamos nos últimos dias, né? De acordo com a palavra de Deus, a gente consegue entender, é só pegar a Bíblia e ler. A gente tem o entendimento de que Jesus está voltando sim, né? Porém, a gente não sabe o dia nem a hora, mas de acordo com as profecias que tem aqui na Bíblia, né, que a gente consegue mais ou menos ter uma noção, a gente sabe que ele está perto. Então você precisa se conscientizar de que você precisa mudar. Se você está em pecado, se arrependa, volte ao Senhor, né? Porque se você chegar a ele, ele vai se chegar até você. Porém, se você continuar achando que tá tudo bem, não tá tudo bem. Eu tô na casa de Deus, tá tudo bem, eu tô servindo a Deus. Você pode fingir pro seu pastor, pra sua pastora que tá tudo bem, que não tá acontecendo nada. Porém, para Deus, ele sabe de todas as coisas. Então não adianta você tentar se esconder, fingir que ninguém sabe. Deus, ele conhece você desde quando foi ele que te criou. Ele sabe. Ele conhece tudo que você faz 24 horas por dia, né? Então aqui
A pessoa morna também representa aquele tipo de pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor, que não tá nem indo para a igreja, né? Que voltou muitas das vezes a ter hábitos que não tinha mais depois que aceitou Jesus e acha que tá tudo bem também. Ah, eu me afastei porque a igreja, eu me decepcionei com alguém, e aí, como se a igreja fosse pessoas. Gente, a igreja, sim, ela é pessoas, porém, é, você está lá por causa de Deus. Você está na igreja por causa de Deus. E não por causa das pessoas, não por causa dos seus pastores, não por causa do irmão da igreja, não. Você está ali unido junto com os irmãos, mas você está servindo a Deus. A gente não está lá por conta das pessoas. A gente está lá porque a gente está cultuando o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, a qual a gente crê, o qual nós sabemos que Ele é real. Nós não vemos, mas nós sabemos que Ele é real porque nós acreditamos nele pela fé. Então, esse Deus, ele é real. E esse próprio Deus diz que vai vomitar pessoas mornas da boca dele. Ele não vai aceitar pessoas mornas entrar no céu. Então, se você está se sentindo morno, se converta, se volte ao Senhor através de arrependimento, através de buscar a Deus, de orar, de clamar, de chorar na presença de Deus. Não importa onde você está, que essa palavra venha ao seu coração para que você se arrependa verdadeiramente e aceite Ele como seu único e suficiente Salvador. Se você ainda não aceitou, mas se você já aceitou e está afastado, ainda é tempo, você ainda está vivo, o seu coração ainda está batendo, ainda há vida em você. Então aceite, volte para o Senhor de volta, porque Ele está de braços abertos esperando você, antes que seja tarde demais. Olha o que diz em Apocalipse, no mesmo capítulo, mas a partir do versículo 20, diz assim: preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Deus está na porta, tá às portas, né? Ele acha um modo de te mostrar de volta que você precisa, de mostrar para você que você precisa voltar para ele. Ele não vai desistir de você, porém, é você que se afasta dele, somos nós que se afastamos dele através do pecado, através de achar que já estamos bem diante dele e não precisamos continuar buscando. Mas é aí que temos que continuar buscando ainda mais. A própria palavra diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia, né? Então, as pessoas que, se você se sente morno hoje na presença de Deus, volte para que você se sinta quente, para que você volte a se aquecer, né? Se aquecer, volte para a presença de Deus de novo, volte a buscar como você buscava antes, se arrependa se você está em pecado. Ele é fiel e justo, ele perdoa os pecados daqueles que chegam a ele e se arrependam verdadeiramente, né? Chega diante dele, se arrepende, não importa o tamanho do pecado que você fez, não importa o tamanho da situação a qual você tem passado. Chega diante dele e se arrependa. Não vai para a igreja por causa de pessoas. Se houve alguma decepcionação, se você se decepcionou com alguém dentro da igreja, saiba que você serve a um Deus que é maior do que qualquer pessoa que está dentro da igreja. Então vá pelo Senhor, tenha amor por Deus, tenha amor primeiro a Deus, porque você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Então quando você ama a Deus acima de todas as coisas, não importa se você teve uma desavença dentro da sua igreja, você vai continuar por Deus. Claro, dependendo daquilo que for. Se for algo muito grave, não dá, né? Mas, porém, você tem que permanecer em alguma igreja. Você precisa congregar, porque nós que somos cristãos, a própria palavra diz que nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui como se fosse uma passagem, né? Nós estamos aqui esperando a volta do Senhor, que vai vir nos buscar e vai nos levar para nossa verdadeira casa, né? Essa casa que a gente mora, que por mais que seja bonita, por mais que seja grande, ela não é a sua verdadeira casa. A sua verdadeira casa é o céu. Anseie pelo céu, busque o céu, porque isso vai fazer você permanecer quente na presença de Deus. Então, se você está se sentindo frio ou até mesmo morno, volte ao Senhor enquanto ainda é tempo, porque senão Ele vomitará você da boca dele, ou seja, você não vai entrar no céu. Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, né, através dessa palavra. Então, se você se sente frio ou morno, que é pior, né, volte, se conscientize, volte a Deus, porque Ele está esperando você de braços abertos. Deus abençoe. Tchau.